Olá, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar com vocês uma das aulas mais importantes de toda a matemática básica, que é a aula de potenciação. Muito importante pra caramba, provas de conhecimentos gerais, Enem, qualquer uma que você pegar. Isso aqui é algo que você tem que entender muito, então tem que praticar um monte depois de assistir a nossa aula, tá? É uma aula sobre potenciação. Tranquilos? Então vamos lá usar a tecnologia com a musiquinha legal de fundo, mas só nesse slide aqui para não trabalhar nossa apresentação, beleza? Bora lá então, povo. Seguinte. O que é potência, em primeiro lugar? A potência, pessoal, vai ser o produto de um número por ele mesmo, tantas vezes quanto for esse carinha aqui de cima. Esse número aqui, ó, que está aqui embaixo, a gente vai chamar ele de base. O de cima, o n, é o nosso expoente. Então, a potenciação vai ser o produto deste azinho por ele mesmo, tantas vezes quanto for aquele expoente. A elevado a n é o a vezes ele mesmo, n vezes. Vamos ressaltar, para facilitar a nossa compreensão das propriedades, que esse A aqui, ó, ele vai ser um número positivo diferente de 1. Por quê? 1 elevado a qualquer expoente vai ser sempre igual a 1. Segundo, o 0 elevado a qualquer expoente vai dar resultados diferentes. 0 elevado a um cara positivo é igual a 0 mesmo. 0 elevado a menos 1 produz uma impossibilidade matemática, não tem resultado. E o 0 elevado a 0 produz uma indeterminação matemática que dá uma infinidade de resultados. E os negativos têm uma variação. Quando você eleva um cara negativo a um expoente par, ele fica positivo. Quando eleva um expoente ímpar, ele continua negativo. Então, cuidado com isso, tá? O expoente ímpar não muda de sinal. O expoente ímpar mantém o sinal que você possui. Legal? Vamos lá, então. Continuando os nossos slides aqui. Consequências da definição. Aquilo que a gente vai determinar a partir do próprio conceito de potenciação. Quais são elas? Primeiro, qualquer cara elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Como exemplo, 2 elevado a 1 é igual a 2. Nessa propriedade é interessante mostrar o seguinte, ó. Quando você não tem expoente na nossa historinha, significa que esse expoente vale quanto? Que esse expoente vale 1. Então não vamos esquecer disso, que muita gente confunde. Quando tem expoente, coloca 0 no lugar desse expoente. Qualquer cara elevado a 0 é igual a 1. Vamos tomar cuidado. O 0 elevado a 0 seria uma indeterminação. Uma impossibilidade? Não. Uma indeterminação porque você tem muitos resultados possíveis, inclusive o próprio 1. Dificilmente cobrarão 0 elevado a 0 de você numa prova. Mas qualquer outro cara elevado a 0 sempre vai ser igual a 1. Como, por exemplo, 5 elevado a 0, que é igual a 1. Legal? Continuamos. Da definição. Essa é muito importante. A gente está pegando aqui, ó, uma base qualquer elevado ao expoente menos 1. Só vamos esquecer dessa historinha quem? O 0. 0 elevado a menos 1 é impossível. E agora você vai entender por quê. Quando você coloca o expoente menos 1, você está permitindo a inversão desse número. Inverter o número real significa trocar a posição do numerador com o denominador. Então, embaixo desse Azinho aqui tem 1. Se eu inverter, vai virar 1 sobre A. Legal? Se eu pegasse esse 1 sobre A e elevasse ele a menos 1, isso aqui se transformaria em A. Sacou? Então, se eu fizer isso aqui com o zero, o que vai acontecer? Vou ter o zero aqui no denominador. 1 dividido por 0 não existe. Legal? Uma coisa importante é lembrar que o fato de ter o expoente menos 1, ou até qualquer expoente negativo, não significa que você vai inverter, que você tenha que inverter. Não, a inversão ela é uma possibilidade. Você inverteu, vai mudar o sinal do seu expoente. Exemplo aí, ó, 3 elevado a menos 1, que é igual a 1/3. Mas vamos pegar esse outro carinha aqui, ó. E se eu pegar essa base A, diferente de 0, e elevar um expoente negativo qualquer? O que vai acontecer aqui? O que você pode fazer? A ideia vem exatamente daquela estrutura que a gente mostrou anterior. Se você inverter aquele número real, o A vira 1 sobre A. E durante a inversão, o que acontece é isso. O sinal do seu expoente muda. Se eu tivesse menos n aqui em cima desse 1 sobre A, eu poderia inverter esse 1 sobre A para mais A. E aí o expoente menos n viraria mais n. Um exemplo aí, ó. 7 elevado a menos 2. Eu posso inverter o 7, ele vira 1/7. E aí esse menos 2 vira o expoente dessa fração inteira. Fica 1/7 elevado ao quadrado. Legal? O que a gente tem?
Propriedade importante. Na verdade, não é propriedade, pessoal. Consequência da definição, a gente está obtendo isso aqui a partir do conceito de potência. E a potenciação tem uma operação recíproca a ela, que é a radiciação. Então, a gente pode transformar raiz em potência. Em especial, a gente diz que a raiz vai virar uma potência de expoente fracionário, de expoente racional. Como é que fica essa historinha? Lá dentro da raiz, você tem um radicando com um expoente. Se não tiver expoente, lembra que é 1, tá? E você pode transformar essa raiz em uma potência. Como? Pega essa base que está elevada ao expoente lá dentro, e ela vai ser a base da nossa potência. Como o expoente vai ser uma fração, eu vou ter um cara em cima e um cara embaixo. O denominador embaixo, o numerador em cima. E aí? Você faz assim. O expoente, que é o cara de dentro, fica por cima. O índice da raiz, que é o cara ali de fora, fica por baixo. Quem está por dentro fica por cima, quem está por fora fica por baixo. Olha o exemplo. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Esse 2 aqui dentro vai virar a base da nossa potência lá fora. E o expoente? Olha lá, o 2 está por dentro, fica por cima. O 3 está por fora, fica por baixo. Legal? Bom. Essas foram as consequências da definição de potência. Você tem que ter isso na ponta da língua e, principalmente, saber aplicar direitinho. Agora a gente vai trabalhar com as propriedades de potenciação. Qual a diferença, pessoal? As propriedades de potenciação, elas vão envolver relações entre as potências e os expoentes. E a primeira delas, bem simples, eu sei que todo mundo... Produto de potências de mesma base. O que você pode fazer? Conservar a base, somar os expoentes. E o contrário pode ser feito também, pessoal. Lembra que esse sinal de igual aqui no meio, ó, produz a propriedade reflexiva. Significa que o que está de um lado é o mesmo que está do outro lado, ou seja, produzem resultados iguais, porém em formatos diferentes. Então, de repente, eu posso ter lá uma base que está elevado a uma soma de expoentes e que naquele momento seja necessário transformar num produto de potência de mesma base. O sinal de igual indica que o que vale da esquerda para a direita, vale da direita para a esquerda. Esquerda, direita, direita, esquerda. Legal? Uma outra propriedade bem conhecida de vocês. A divisão de potências de mesma base. Mesmo procedimento. Uma ideia muito semelhante. Você vai conservar a base dessa divisão de potências, ela aqui, e vai fazer o quê? A subtração ou a diferença entre os expoentes. Então, divisão de potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. A propriedade filezona é essa aqui, ó. Chama-se potência de potência. Como que eu leio isso aqui direitinho? É o A elevado a M todo elevado ao N. Ou você pode dizer assim, ó, a enésima potência de A elevado a N. Qual o procedimento? Você vai conservar essa base e vai multiplicar os expoentes. Está aqui, ó, A elevado a M vezes N. Ela acaba sendo a propriedade mais usada e mais aplicada em todas essas situações aí que envolvem potenciação nos mais diversos exercícios e assim por diante. Logo nos exercícios a gente vai verificar a aplicabilidade dessa propriedade, tá? Mas a gente tem que aprofundar um pouquinho mais nela. Então vamos imaginar isso aqui, ó. Isso aqui a gente lê assim, ó, o cubo de 2 elevado ao quadrado. É 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Então, ó, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. O fato de eu não ter um separador matemático, como parênteses ou como colchetes, chaves, indica prioridade nas operações. Então, aqui é o cubo do 2 ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado é 4. 4 ao cubo dá 64. Se você aplicar a propriedadezinha aqui, ó, conservando a base e multiplicando os expoentes, você teria 2 elevado a 2 vezes 3. 2 elevado a sexta. Pessoal, 2 elevado a sexta também dá 64. Claro, comprovando que a propriedade está perfeitamente correta. Mas quando você tem essa situação aqui de baixo, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo, a prioridade é resolver esse 2 elevado ao cubo que está aqui em cima, ou seja, resolver primeiro as potências de cima. 2 elevado ao cubo é 8. Então, nós ficamos com 2 elevado a 8, que por sua vez é 256. Então, muito cuidado ao termos ou não
que a gente vai concluir disso? Que a enésima potência de A elevado a M é diferente de A elevado a M elevado a N. Existem exceções, tá? Exceções. Quando você tem 2 aqui, 2 lá fora, por exemplo, vai dar a mesma coisa. Mas, como eu disse, exceções. Então, muito cuidado, porque essa aqui acaba sendo a propriedade mais utilizada. Legal? Próximo passo nosso. Potência de um produto. Então, é a enésima potência de A vezes B. Procedimento, esse N ele vai ser expoente tanto do A quanto do B. É a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. É legal você observar que essa propriedade também pode ser vista aí. Esquerda para direita, direita para esquerda. Legal? Olha o exemplo aqui, ó. O quadrado de 3x. Cuidado, ó, é o quadrado de 3x e não 3x ao quadrado. Se fosse 3x ao quadrado, o quadradinho ali seria só do x, mas não, esse quadradinho é do 3x. Aplicando a propriedade, lógico, você vai ter 3 ao quadrado vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado. Se você precisar utilizar essa propriedade no sentido contrário, tudo bem, ó. Eu tenho aqui duas potências de base diferentes sendo multiplicadas. Eu posso juntar esse produto lá dentro e um expoente só para esses dois caras. Vale para multiplicação, vale também para divisão. Tá aqui, ó, a enésima potência de A sobre B. Vai ser igual ao quê? A elevado a N sobre B elevado a N. Quer dizer, o expoente vale para o numerador e para o denominador. Rápido aqui, ó. O quadrado de 3 quintos, 3 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, que vai dar 9 quintos. Legal? Isso aqui é o mais importante em termos de potenciação. É o que você precisa lembrar e saber aplicar a cada momento. Não tenha medo de, na hora de resolver os exercícios de potenciação, ter ao seu lado todo esse rol de potências anotados, de propriedades, consequências de definição. Por quê? Porque daí você vai resolvendo, olha para o exercício lá na sua apostila, no seu caderno, na sua lista, olha para as propriedades e pode olhar e determinar, pô, essa que eu tenho que utilizar agora. Legal? Então vamos aplicar um pouquinho desse conhecimento aí. Primeiro exercício que eu estou propondo para vocês. Quanto que vale a metade de 4 elevado a 10? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, como é que a gente obtém a metade de alguma coisa? Bom, a gente obtém a metade de alguma coisa pegando essa coisa e dividindo-a por 2. Então, 4 elevado a 10 dividido por 2. Mas como é que eu vou dividir o 4 elevado a 10 por 2 se eles são potências de bases diferentes? Eis o segredo. Nós vamos transformar esse 4 aqui, ó, em 2 ao quadrado. Aí, ó, o 10 vai ser expoente de 2 ao quadrado. É a décima potência de 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Qual a propriedade que a gente vai aplicar aqui? Vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. Então, 2 vezes 10, 20. Ficamos com 2 elevado a 20 dividido por 2. Legal, Jean. Olha isso. Uma divisão de potência de mesma base. Procedimento, conserva a base, subtrai os expoentes. Resumindo, a metade de 4 elevado a 10 é igual a quanto? 2 elevado a 19, que está na sua alternativa A. Legal? Fácil, né? Eu recomendo que você resolva esses exercícios de novo. Já que você tem a resolução deles, pega esse exercício, faz sozinho. Copia o enunciado dele, pega o slide e tal, fixa, para, e daí resolve o exercício novamente. Você tem a resolução para verificar se você vai conseguir resolver direitinho. Legal? Próximo. Próximo passo, a gente falar de um dos sistemas mais importantes dentro da potenciação. São as potências de base 10. Você vai usar um monte disso aqui, ó, em física e química. Então é bom você lembrar dessa simples regrinha que o Jean vai te mostrar aqui. Nós vamos ter dois tipos de potências de base 10. Aquelas em que o 1 vai ser seguido de um grupo de zeros e aquelas em que você vai ter um grupo de zeros com 1 lá no final. A regra é bem simples. No caso de 1 seguido de zeros, vai ser 10 elevado a essa quantidade de zeros. Por exemplo, 10.000. Olha lá, você tem um 1 seguido de 4 zeros. Então, é o 10 elevado a 4 zeros. 1.000, 10 elevado a 3 zeros. E olha que bacana, o 1 tem algum zero lá? 10 elevado a 0 zeros. Bacana?
E quando eu estiver trabalhando com um monte de zeros e umzinho lá no final? Aí você tem que tomar o cuidado. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com décimos, centésimos, milésimos. Todo mundo vai virar potência de base 10. Só que o seu expoente vai ser negativo. E qual é o número que você vai colocar depois desse expoente negativo? Você vai colocar a quantidade de casas depois da vírgula. Então, olha isso aqui, ó. 0,00001. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 5. 10 elevado a menos 5. Vamos pegar esse outro aqui, ó. 0,01. 10 elevado a 2 casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 2. Bacana? Vamos lá, então, fazer exercícios utilizando essas ideinhas aqui. E, ó, o próximo exercício é um exercício cabeça, hein? Presta atenção. O número de algarismos do produto 5 elevado a 17 vezes 4 elevado a 9. Primeiro, não são potências de mesma base. Segundo, os expoentes são diferentes. O segredo, pessoal, está aqui nesse 4. A gente vai procurar trabalhar o máximo possível com os números mais simples. Quem são eles? São os números primos. Então, a gente vai transformar aquele 4 ali, ó, em 2 ao quadrado. Então, o 4 elevado a 9 acabou de se transformar na nona potência de 2 ao quadrado. Bacana? Bom, o 5 elevado a 17 você mantém. Essa nona potência do 2 ao quadrado, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes, está aqui 2 elevado a 18. G1, mas é o seguinte, cara. Eu ainda tenho bases diferentes e expoentes diferentes. O segredo, a jogada está com esse cara aqui, ó. O 2 elevado a 18. Nós vamos fazer uma decomposição nele para ficar do jeito que nos interessa. E sabe o que nos interessa? É transformar este 18 que está aqui, ó, em 17 mais 1. E se eu transformar o 18 em 17 mais 1, eu consigo fazer essa decomposição. 2 elevado a 18 é a mesma coisa que 2 elevado a 17 vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque se eu conservar a base e somar os expoentes, o 17 mais 1 daqui vai dar o 18 de lá. Geião, que malandragem! E por que eu fiz essa malandragem? Olha ela aqui, ó. Agora há pouco você viu essa propriedade. Se eu tenho bases diferentes, mas os meus expoentes são iguais nesse produto, eu posso juntar o 5 e o 2 num produto aqui dentro, ó. Então eu vou ter 5 vezes 2 elevado a 17. Já o 2 elevado a 1 continua aqui e vai virar o quê? Vai virar 2, né? Ó. Por quê? Porque toda base elevada a expoente 1 é igual a ela mesma. Em compensação, 5 vezes 2 virou 10 elevado a 17. E aqui tem um negócio bem bacana. O que significa 10 elevado a 17? O 1 seguido por 17 zeros. Se eu multiplicar esse cara por 2, o que vai acontecer? O 2 seguido por 17 zeros. Então, eu vou ter o algarismo 2 e mais 17 zeros. Num total de quantos algarismos? 18 algarismos. Legal, né? Esse exercício é bem bacana mesmo. Bora lá? Terceiro e penúltimo exercício. Se x é igual a... Quanto que é isso aqui, ó? 3 milhões e 200 mil. E y é igual a... Cara, 0,00002. Como é que eu leio isso, Giel? Cara, se fosse 0,2, seria 2 décimos. Aqui seriam 2 centésimos. Aqui seriam 2 milésimos, 2 décimos de milésimo, e aqui serão 2 centésimos de milésimo. Brincadeira, Gião. Fantástico. Bom, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Mas, cara, ler isso é muito besta. Então, nós vamos fazer um negócio bem massa. Eu não quero multiplicar esses dois caras. Dá-lhe potência de base 10 no 2. Como que eu vou fazer isso? Bom, o x vai virar 32 vezes 10 elevado a quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Olha que moleza. 32 vezes 10 a quinta. E o y? Mesma coisa. Aquele 2 vem aqui na frente. Vezes 10, já que isso aqui vai virar uma potência de base 10, elevado a que o Gianzinho acabou de te mostrar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas depois da vírgula. 2 vezes 10 a menos 5. E agora vamos lá. X vezes y vai virar 32 vezes 10 a quinta, que multiplica 2 vezes 10 a menos 5.
Então, eu já organizei para você aqui, ó. Quem com quem? 32 vezes 2 e as potências 10 à quinta vezes 10 a menos quinta. X vezes y vai virar 3 vezes 2, 32 vezes 2, 64. E o 10 elevado a 5 vezes 10 a menos 5. O que você vai fazer? Conservar a base e somar os expoentes. 5 menos 5. 64 vezes 10 elevado a zero. Como você sabe, qualquer cara elevado a zero vai dar 1. 64 vezes 1, 64. Legal? E aí? Tá rápido, mas a vantagem é que aqui pelos slides você pode voltar e acompanhar qualquer passagem. Bem devagarinho, do jeito que você precisar. Legal? Então, vamos para o último exercício. O exercício da nossa querida UEL, e é um exercício contextualizado, que eu acho sempre importante a gente trabalhar com isso. A fórmula Dzão igual a 150 milhões vezes raiz cúbica de t ao quadrado fornece a distância aproximada em quilômetros de um planeta até o Sol em função do tempo t em anos de duração de sua órbita. A órbita de Saturno dura cerca de 27 anos. Sua distância até o Sol é aproximadamente quanto? Bom, o segredo aqui está em a gente substituir o t por 27. E também utilizar a cabecinha aqui, ó, e transformar esses 150 milhões em potência de base 10. Então vamos lá. Primeiro, transformando 150 milhões, pego 15, que é a parte que não depende dos zeros, vezes 10 elevado a essa quantidade de zeros. E aqui nós temos 7 zeros. Lá dentro, o t vai virar 27. Raiz cúbica de 27 ao quadrado. O que a gente pode e deve fazer? É transformar essa raiz em potência de expoente racional ou fracionário. Então, você vai ter o 27 como base da potência. Quem está por dentro é o 2, fica por cima. Quem está por fora é o 3, fica por baixo. Legal, continuemos. Vamos manter o 15 vezes 10 elevado a sétima e vamos decompor o 27, deixando ele no formato mais simples. 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Repara que eu coloquei parênteses aqui, ó. Por que isso? Porque o 2/3 é o expoente do 3 ao cubo, é o expoente do 27. Aplicando a propriedade de potenciação aqui, ó, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2/3 vai dar 6/3. Ora, 6/3 é o mesmo que 2. Esse 3 elevado ao quadrado daqui, ó, é 9. E aí eu tenho lá 15 vezes 9 vezes 10 elevado a sétima. Aí, galera, quando eu fizer o 15 vezes 9, eu vou obter 135 vezes 10 elevado a sétima. Mas na hora que você olhar as alternativas, você vai verificar que ela não está nesse formato. E por que não está nesse formato? Porque as alternativas estão representando esse resultado aqui em notação científica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o 135 na forma de um número compreendido entre 1 e 10. Então, eu tenho que fazer a minha vírgula, que está aqui, ó, ao lado do 5 imaginariamente, caminhar 2 casas para a esquerda. Automaticamente, quando a vírgula caminha para a esquerda, o expoente do 10 tem que aumentar. E aumentar a mesma medida. Por quê? Porque eu só estou caminhando 2 casas aqui para a esquerda, porque eu estou dividindo esse cara aqui por 100, por 10 ao quadrado. Então, ali eu vou acrescentar agora 2 unidades àquele expoente 7. E aí a gente vai ficar com 1,35 vezes 10 elevado a 7 mais 2, 10 elevado a 9. Legal? Potenciação é extremamente importante, é fundamental que você resolva muitos exercícios sobre isso, treine bastante. Aí você vai ter aquele reforço legal para outras áreas da matemática e para física, para química, onde isso aqui vier aparecer. E pode aparecer em um monte de coisa diferente. Na verdade, vai aparecer em Enem, vestibulares, concursos e assim por diante. Tá bom? Fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Beijo do Giel.